Olá, somos o Mangá Estúdio. Hoje a gente está aqui para apresentar para vocês um pouquinho do nosso projeto Costa e Rocha Soares Advocacia, que está localizado aqui em Aracaju, no bairro Salgado Filho, em Sergipe. Bom, o projeto consiste em um terreno de 250 metros quadrados, onde a gente foi contratado tanto para arquitetura quanto para ambientação. O projeto todo, com área construída, ficou por 315 metros e fizemos em 2 pavimentos. O programa de necessidades era basicamente: o cliente queria 2 salas para ter salas de aluguel, então a gente teria que colocar isso para além da área do escritório. Então a gente separou essa área para salas de aluguel, e aí a gente definiu que teria, os clientes pediram, né, como programa de necessidades, pediu uma recepção, uma sala de reunião, uma sala de atendimento no térreo, e isso teria que ter também já os banheiros acessíveis e tudo mais também para o atendimento ao público, né? O térreo ficou para isso, né? Atendimento realmente ao público. E lá em cima ficou o setor todo de trabalho mesmo, assim, da equipe, né, do Costa e Rocha Soares. A gente teve um grande desafio aqui nesse projeto. O terreno tinha 250 metros quadrados e a gente tinha que alocar esse programa que Caio falou e também mais 6 vagas de garagem. Então a gente teve um estudo muito grande para compor tudo isso e ficar com as salas confortáveis, como o Caio falou, de aluguel, e o escritório confortável. Uma das coisas que a gente também teve que tomar como decisão nesse projeto foi a questão de deixar o térreo mais enxuto, pois pela prefeitura a gente tinha que colocar 6 vagas de garagem. E para isso a gente tinha que realmente, como o terreno não é muito grande, quando se pensa em 250 metros quadrados, e vagas ocupam muito espaço. Então foi uma tomada de decisão certa: reduzir o térreo, que era necessário, para respeitar os recuos também. Como é um terreno de esquina, a gente tem que recuar tanto no lado menor do terreno quanto na lateral. E a gente fez isso, tomando esse térreo menor, o superior ele cresce e já serve também para ser como se fosse um anteparo para as vagas de garagem, né? É importante mencionar que esse terreno é de esquina, né? Então tem o recuo dos 2 lados do terreno, que tem que ter, né, pela norma da prefeitura. E aí essa tomada de decisão de enxugar o térreo, a gente conseguiu, e aumentar essa parte superior, a gente conseguiu um grande balanço, né, que aí deu já a estética completa do prédio. Então foi a solução da arquitetura, da planta baixa, das soluções dos ambientes, que deu praticamente a volumetria do prédio já por si só. Além de que o escritório de advocacia, embaixo, só seria só a sala de reunião, a sala de atendimento e a recepção. Então isso facilitou o nosso trabalho em relação a dimensionar tanto essa parte dessa demanda aqui embaixo, quanto as vagas de estacionamento. Bem-vindos ao Costa e Rocha. Começando pela recepção, a gente teve algumas ideias aqui de início para essa parte, né, para esse local, que é a chegada dos clientes e também a chegada de todos os funcionários. Ele tem que ser um espaço amplo, mas não tão amplo a ponto de ter só um sofá e uma poltrona para abrigar assim quem vem. Não tem um horário muito demorado de atendimento, né, dos clientes também, que nos avisaram isso. E aí, a partir da configuração da fachada, a gente destinou todas essas janelas mais altas, também por conta de uma questão que eles trouxeram como privacidade. Muita gente vem aqui ser atendido, tem demandas, enfim, a questão da privacidade foi algo muito importante para a gente subir esse peitoril, deixar as janelas todas dessa fachada, que já dá no estacionamento, altas, então quem está passando na rua não consegue ver o que está acontecendo dentro, e a gente consegue iluminação natural e ventilação também. Aí nessa parte da recepção a gente criou um cachepô, que a gente todo de gesso, que a gente conseguiu colocar uma iluminação e também trazer esse verde para dentro do escritório, já que também lá fora também tem. A gente alocou aqui nesse espaço o sofá, a poltrona, que eles também pediram como necessidade, né, de ter algo como uma poltrona para receber os clientes, e o cimento queimado. Então toda a parte estética, né, do prédio interno que eles pediram também foi trabalhar muito com cinza, com cores mais sóbrias, com materiais também sofisticados. Então a gente utilizou aqui na bancada o Carrara Nacional, no piso, né, a gente trabalhou com todo o York da Portinari, que é um cimentício que a gente utiliza muito nos nossos projetos, inclusive. O cimento queimado, que a gente também trouxe para a fachada, o MDF mais escuro, que é o Canela da SCA, já para trazer essa sofisticação, um pouco do que eles queriam como escritório da advocacia.
E iluminação também. Acho que a iluminação foi um ponto importante da gente ter trabalhado. A gente utilizou aqui nessa área principal uma iluminação mais cênica, tem no cachepô, tem essas fitas de LED, esses pontinhos pico também, que são muito pequenininhos, bem pontuais, e que tem também pelas janelas uma grande incidência da iluminação natural, então elas auxiliaram assim esse ambiente por completo. Bom, em relação à marcenaria, toda essa questão do layout aqui da recepção também completando, no projeto a gente decidiu fazer essas dois móveis, né, principais, que seria o balcão de atendimento, onde a parte da recepção funciona toda aqui, né? A gente pensou nesse encaixote, esse caixote mesmo aqui, né, do Carrara, para servir de conseguir colocar o computador e a pessoa ficar com essa separação, né, para quem estiver chegando não ter acesso à baguncinha do dia a dia que é necessária e não tem como evitar. Então a gente faz toda essa peça que foi feita no Canela, no MDF Canela, e esse caixote no Carrara. Aqui atrás a gente continua e faz esse painel todo no MDF Canela, e que é esse tom mais escuro e que é o que realmente os clientes pediam pra gente. A gente fez até outras opções, tentando ser um pouco mais com um tom mais aberto, só que aí depois a gente acabou entendendo que era a necessidade e era o interesse deles de trazer um ambiente um pouco mais fechadinho, no sentido das cores. Então aqui a gente colocou esse MDF mais escuro e aqui esse acinzentado. Esse móvel todo foi pensado justamente para colocar máquina de café, a impressora também aqui, se possível, atender à necessidade que a recepção precisa. Então a gente colocou todo esse móvel, que são com 6 portas e atende demais a demanda dos clientes. Seguindo aqui da recepção, já tem a conexão com o corredor que vai dar acesso às outras salas. Então, para não ficar um corredor básico, simples, a gente tentou fazer uma brincadeira. E a brincadeira foi justamente essa de criar um painel, mas que não fosse só um painelzão de MDF colocado na parede. Então a gente criou esses módulos que eles vão criar como se fosse realmente ritmos para o corredor, não ficando apenas um corredor liso, né? Então, junto com essas peças verticais e a iluminação, traz um efeito de iluminação e de movimento muito massa que dá para ver tanto verticalmente na parede quanto nas sombras no chão. Bom, como vocês podem perceber, agora a gente está numa sala de reunião. Foi necessário, eles solicitaram que tivesse essa mesa grande para ter de 4 a 6 pessoas no dia a dia deles, né, para ter a reunião com os clientes dele. E vocês podem perceber na materialidade de todo o projeto. Então a gente fez a unificação mesmo, a gente usou todos os mesmos materiais, desde a recepção até o lavabo. Então a gente usou o Carrara como pedra, o cimentício do chão continua o mesmo, e na parede usamos o Canela, que faz esse roda-meio, né, em toda essa parede do ambiente, trazendo esse aconchego realmente e trazendo um pouco mais dessa seriedade que os clientes queriam para o seu escritório. Outra coisa aqui que a gente fez nessa sala, que era necessário para não ser só a mesa, a gente criou também esse móvel aqui, que ele serve também para fazer a composição de utensílios e decorativos e também livros dos clientes, que são a parte de advocacia, então tem bastante livros também. Aqui a gente fez esse caixote todo pensando para colocar a TV quando for necessário para a reunião. Por enquanto ainda não está, mas a TV vai ficar aqui nesse espaço. Aqui já deixamos toda a infraestrutura para aqui passando, para que a TV seja instalada. E de suporte também fizemos mais armário, que é todas essas 6 portas e que vai servir bastante para armazenamento do dia a dia do escritório que é necessário. Uma solução muito interessante que a gente pensou para esses ambientes, porque o terra ele foi enxuto, né? Ele foi estreito. E aí para isso, também como uma das consequências de ser estreito, a gente queria que a luz de fora chegasse ao corredor. E aí para isso, todas essas salas que vocês estão vendo agora, essa a gente vai entrar agora na sala de atendimento, tem uma janela e aí todo esse corredor foi feito com vidro para que a luz também permeasse o corredor, né? Conseguisse adentrar o corredor, então por isso a gente até fez uma iluminação um pouco mais cênica, né? E ainda assim ficou muito claro, assim, ficou muito confortável de se passar, de se conviver por esse térreo. E aí nessa sala de atendimento, novamente a gente trouxe os mesmos materiais, a gente trouxe o Carrara Nacional que está na mesa, que está na recepção, trouxemos para cá um desenho um pouco diferente do pé, ela sozinha inteira, né, toda de pedra, do mármore. A gente também trouxe a mesma materialidade
verdade, é a mesma linguagem da sala de reuniões que é aqui ao lado. E também trouxemos alguns móveis, armários de apoio, né? Esse aqui já com um desenho um pouco diferente, já que não necessitava de uma televisão no futuro. Então a gente colocou só os armários para dar esse fundo, talvez, de reuniões, né? Que essa sala também poderia ser para isso, para vídeos que eles gravam, muito conteúdo também para as redes sociais. Então essa sala, ela tem esse intuito e ela é um pouco mais enxuta, ela é menorzinha, né? Então ela vem com a mesa, se não me engano isso aqui tem 1,30 e 2 cadeiras de atendimento com uma, né? Sendo que os advogados sentariam e o outro para os clientes. E para os outros ambientes, né? Daqui do térreo também, a gente tem logo em seguida a escada que dá o acesso para o pavimento superior, que é muito amplo, é muito aberto, não tem essas divisões que vocês estão vendo aqui. A gente também tem uma área ao lado que seria uma copazinha e já os banheiros. Então, depois desses banheiros já se interrompe toda a área dos advogados aqui no térreo, né? Lá em cima vai ter mesas de trabalho, vai ter toda essa área e a gente já vem para o banheiro, que também foi pensado estrategicamente para ter uma iluminação que tivesse pelo menos acesso à iluminação natural que vem lá de fora. Através dessa janela tem um outro banheiro aqui masculino e a gente adentra aqui com um banheiro acessível, né, que também era exigido na norma, mas que a gente também fez com a mesma cara que a gente já tinha feito, né, todo o MDF, todos os materiais, a gente trouxe de lá e trouxemos para cá para o banheiro também. Bom, continuando a materialidade do banheiro, né? Oi, acabei de falar aqui. A materialidade foi bem simples também, como vocês podem analisar, né? Tipo, o canela que já foi usado em toda essa parte, em todo o térreo praticamente, né? E embaixo a gente só usou um granito, o São Gabriel escovado, que ficou mais escuro, que era também do interesse dos clientes, eles queriam uma pegada mais escura mesmo. Então a gente fez a metade, né, como se fosse meia parede, no São Gabriel, que você pode ver, né, tem todo esse nivelamento de 90 centímetros no São Gabriel. Aqui vem a bancada também nessa mesma altura e depois tem todo o MDF chegando até o teto, e o teto nós deixamos branquinho mesmo, porque não tem necessidade de fazer nada diferente, só com 2 spots e assim ficando um banheiro chique, acessível e simples ao mesmo tempo. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse projeto. Vamos apresentar outros ainda, vai vir muitos por aí pra frente. Não esqueça de deixar o comentário, é muito importante pra gente, principalmente que a gente tá no início, né, desse projeto de trazer cada vez mais vídeos pra aqui pro YouTube, pra gente compartilhar com vocês. Então, deixe no comentário, qualquer dúvida que tiver também pode falar, que vai ser um prazer a gente responder. Siga a gente nas outras redes sociais, no Instagram, mangaba.studio, e não esqueça de se inscrever no canal. E deixar o like também. Tchau!